Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso curso de Cálculo 1. Eu sou o professor Tiago de Oliveira e nessa videoaula vamos trabalhar com aproximações lineares e diferenciais, segunda parte. Bora lá! Nesta videoaula, vamos trabalhar com os diferenciais. Vamos ver também alguns exemplos. As ideias por trás das aproximações lineares são algumas vezes formuladas na terminologia e notação de diferenciais. Então vamos lá, pessoal. Se y é igual a f de x, onde f é uma função derivável, então a diferencial dx é uma variável independente, ou seja, a diferencial dx pode ser dado um valor qualquer. Agora, a diferencial dy é, então, definida em termos de dx pela equação dy igual a f' de x vezes dx. Aqui temos o seguinte: se o diferencial dx for diferente de zero, podemos dividir ambos os lados por dx para obter dy sobre dx igual a f' de x. Assim, dy é uma variável dependente, olhando para essa equação 3, pois depende dos valores de x e dx. Se a dx for dado um valor específico e x for algum número específico no domínio de f, então o valor numérico de dy está determinado. O significado geométrico das diferenciais é mostrado nessa figura abaixo, onde nós temos uma curva y igual a f de x de azul e uma reta tangente a essa curva no ponto P. Então, nós temos que o ponto P de coordenadas x e f de x pertence à curva e temos também um outro ponto que pertence a essa curva, e esse ponto é o ponto Q, com coordenadas x mais ΔX e f de x mais ΔX. Então, aqui nós temos a variação de x, que é representado por ΔX. E, nesse caso, nós temos que o diferencial dx é igual ao ΔX. Já a variação correspondente em y é f de x mais ΔX menos f de x. Tranquilo também. A inclinação da reta tangente, PR, é a derivada f' de x. Assim, a distância direta de S para R é f' de x vezes dx, que é igual a dy. Assim, nós temos que dy representa a distância que a reta tangente sobe ou desce. Lembrando que é a variação da nossa linearização. Enquanto ΔY representa a distância que a curva y igual a f de x sobe ou desce quando x varia por uma quantidade dx. Vamos ver um exemplo para entendermos melhor essa questão do ΔY e do dy. Continuando os exemplos da videoaula anterior, esse é o exemplo 3. Então vamos lá. Compare os valores de ΔY e dy, ou seja, da variação de y e do diferencial dy. Se y for igual a f de x, que é igual a x ao cubo mais x ao quadrado menos 2x mais 1. E x varia, letra A, de 2 para 2,05 e letra B, de 2 para 2,01. Então, vamos olhar para a letra A, onde x está variando de 2 para 2,05. Para encontrar a diferença aqui de y, o ΔY, nós temos que fazer f de 2,05 menos o f de 2. Beleza. O f de 2 é tranquilo, né? Onde tem x, substitui por 2, vocês vão encontrar 9. O f de 2,05 vai dar um pouco mais de trabalho, né? Vocês vão encontrar 9,717625. E a diferença desse cara pelo f de 2 vai dar 0,717625. Ok.
Agora, o diferencial dy é igual a f' de x vezes dx. Então, basta derivar a nossa função, que vai ficar 3x² mais 2x menos 2. Como é uma função polinomial, é mais fácil de derivar, vezes dx. Então, temos que quando x é igual a 2, a diferença de x, ou o diferencial de x, vai ser 0,05. Basta fazer a diferença, né? 2,05 menos 2 é igual a 0,05. Assim, basta substituir aqui para encontrar o diferencial dy, que vai ser igual a 0,7. Então, observe que o diferencial dy é 0,7 e a diferença aqui do valor de y em relação à nossa curva é 0,717625, ou seja, um pouco maior. Na letra B, nós temos que o x está variando de 2 para 2,01. Então, beleza, para calcular o ΔY, temos que fazer o f de 2,01 menos o f de 2. O f de 2 já foi calculado, que é igual a 9. Agora basta calcular o f de 2,01, que vocês vão encontrar 9,140701. A diferença desses carinhas é 0,140701. Quando dx é igual a ΔX, que no nosso caso vai ser 0,01, né? A diferença ali de 2,01 por 2 é 0,01. Assim, basta substituir para encontrar o diferencial dy. Lembrando novamente, dy é igual a f' de x vezes o nosso dx. F' de x já foi calculado, basta substituir o x por 2. Então, nós vamos encontrar aqui 0,14. Uma observação importante. Na letra A, o nosso ΔX era 0,05, ou seja, um valor maior. No ΔY, lá encontramos 0,71 aproximadamente, e o dy encontramos 0,7. Agora, no nosso caso, quando o ΔX foi 0,01, um valor menor, observe que o ΔY é 0,14 aproximadamente, e aqui no dy foi 0,14. Observe que no exemplo anterior, a aproximação ΔY por dy torna-se melhor à medida que ΔX fica menor. Então, quando o ΔX é menor, essa aproximação fica melhor. Observe também que é muito mais fácil calcular dy do que o ΔY. O ΔY dava mais trabalho, né? Tinha números mais quebrados. Para as funções mais complicadas, pode ser impossível calcular exatamente o ΔY. Nesses casos, a aproximação por diferenciais é especialmente útil e muito importante. Na notação de diferenciais, a aproximação linear, lembrando, era o quê? F de x era aproximadamente f de a mais f' de a vezes x menos a. Pode ser escrita como f de a mais dx, que é aproximadamente f de a mais dy. Então, lembrando, o ΔY é igual a f de x mais ΔX menos f de x. Vocês podem passar esse menos f de x para o outro lado, então f de x mais ΔX é igual a f de x mais ΔY. Então, o nosso x aqui é o a e o ΔX é o dx. E no lugar do ΔY, vamos colocar o diferencial dy, pois temos que o ΔY é aproximadamente dy à medida que o ΔX fica cada vez menor. Então, podemos reescrever a nossa aproximação linear usando a notação de diferenciais da seguinte forma. Vamos rever o exemplo 1 da videoaula anterior e depois usar o diferencial para resolver o mesmo problema. Então, vamos lembrar do exemplo. Encontre a linearização da função f de x igual a raiz de x mais 3 em a igual a 1 e use-a para aproximar o valor raiz de 4,05. Então, temos que lembrar lá da função linearização. Lisão de x é igual a, como a é igual a 1, igual a f de 1 mais f' de 1 vezes x menos 1.
Beleza. f de 1 é fácil de calcular, que é 2. f' de 1 é preciso fazer a derivada de f de x, que nós encontramos 1 sobre 2 vezes raiz de x mais 3. Substituindo x por 1, nós vamos encontrar 1/4. Então, nós temos 2 mais 1/4 vezes x menos 1, e nós encontramos 7 sobre 4 mais x sobre 4. A equação da reta tangente à curva f de x igual a raiz de x mais 3 em a igual a 1. Assim, o número 4,05 pode ser escrito como raiz de 1,05 mais 3. Observe que esse 1,05 faz o papel aqui do x na nossa função. Então, usando a aproximação linear, isso é igual a 7 sobre 4, mais, no lugar do x, vamos colocar 1,05 sobre 4, que é igual a 2,0125. Então, nós usamos a linearização para aproximar raiz de 4,05. Agora, vamos usar o diferencial para resolver o mesmo problema. Então, nós temos que lembrar que o f de a mais o dx é aproximadamente f de a mais dy. Então, o f de a, lembrando que o a é 1, é tranquilo de encontrar. Agora, o diferencial dy, temos que lembrar que é igual a f' de x vezes dx. F' de x, nós já encontramos a derivada da nossa função f, que é 1 sobre 2 vezes raiz de x mais 3. Dx, por sua vez, é igual ao ΔX, que, lembrando, o a é 1 e o a mais o dx, ou seja, o a mais o ΔX, o valor de x que usamos anteriormente, era de 1,05. Então, a diferença desses dois carinhas é de 0,05, que é o nosso ΔX, que por sua vez é igual ao dx. Então, substituindo aqui no lugar do dx por 0,05, nós vamos ter esse valor dividido por 2 vezes raiz de 4, que é 2, Então, no denominador vai dar 4. Esse resultado é igual a 0,0125. Então, raiz de 4,05 é a imagem de 1,05. Beleza. E isso, usando o diferencial, nós temos que é aproximadamente f de 1 mais o dy. F de 1 é igual a 2. E o diferencial dy que encontramos agora é 0,0125. Somando esses dois carinhas, nós temos 2,0125, exatamente como encontramos no exemplo anterior. Então, aí vocês vão analisar quando vai ser mais viável usar o diferencial ou usar a aproximação linear que fizemos na videoaula anterior. Pessoal, então é isso. Os slides foram elaborados com base nas notas de aula do livro Cálculo Volume 1 do Sturt. Um grande abraço e até a próxima.